Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. A leitura de hoje se encontra no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, do versículo de 8 ao 13. Primeiro Timóteo 3, de 8 ao 13. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho, nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados, depois, se houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercem bem a diaconia alcançarão um bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Irmão Jaime. Bom dia a todos. Realmente eu estou impressionado com o número de ovelhas no aprisco nessa manhã, viu? Depois de uma chuvarada dessa, eu particularmente para chegar aqui, só Deus sabe, né? Então a gente fica muito contente mesmo. Também muitos irmãos viajando, né? Então a gente vê aqui muitas ovelhas buscando o Senhor. É encorajador. Essa igreja vai para frente mesmo. Eu acabei de crer. Os irmãos estão focados, estão buscando mesmo, né? Ok. Nossa irmã Dilce, ela se faz presente aqui na frente. Ela pediu que eu agradecesse em nome dela a toda a igreja pelas orações. E nós sabemos, né, irmãos? Nós sabemos, né, família, o quanto que a irmã passou momentos difíceis, né? E família é assim. Família está junto, família está orando, família está ligando, família está perguntando, né? Então a gente quer mesmo agradecer a Deus pela presença da nossa irmã Dilce aqui, né? E ela está muito agradecida. Amém, irmãos? Amém. Continuar orando pelos outros, viu? Ainda temos outros aí como Leonan, né? Está precisando muito das nossas orações. Ok? Bom, hoje o nosso propósito, nosso objetivo é falar a respeito do chamado e também do trabalho do diácono na igreja. Nós queremos compartilhar o que é um diácono na igreja, o que ele faz. Queremos também ouvir sobre as qualificações desse homem ou desses homens que está nas Escrituras Sagradas, como nós acabamos de ouvir. E nós queremos discorrer um pouco sobre o trabalho dele também, em alguns instantes, ok? A ideia é apontando novos diáconos, né? A ideia de você estar mesmo indicando, né? Que é papel da igreja, segundo as Escrituras, a igreja, nós indicarmos esses homens, os diáconos, para exercer um trabalho no corpo de Cristo, na igreja, né? Então, no término das nossas palavras aqui,
nosso ensino, nosso aprendizado. Então, nós vamos pedir que você, meu irmão, você, minha irmã, vai receber aí um papelzinho, como você fez para os evangelistas. Pedimos que o faça também para os diáconos. Anota os nomes lá, tá bom? Tem 10 nomes lá, mas não tem que ser 10 pessoas, né? É as pessoas que você acha, na sua percepção, como membro da igreja, que conhece os irmãos, você pode apontá-los, você pode indicá-los, colocando o nome desses irmãos lá. E depois o presbitério vai conversar com esses irmãos, para ver se de fato eles têm propósito na vida deles de servir o Senhor como diácono na igreja, né? E eles então terão oportunidade de dizer sim ou não, porque não podemos obrigar ninguém a fazer nada, e nosso Deus também não trabalha assim. Estamos juntos aí? Então tá, estamos juntos. Ok, o que é mesmo um diácono e qual é o trabalho dele? Essa palavra diácono, né, é uma palavra que vem da língua grega, porque o Novo Testamento foi escrito neste idioma. E lá, na Bíblia, você vai encontrar essa palavra. A palavra lá é diácono. E quando eles colocaram no português, eles não fizeram a tradução, eles só transliteraram. Transliterar é você substituir uma palavra num idioma para outro idioma. Isso é transliterar. Então eles pegaram a palavra lá no original, no grego, diácono, e colocaram no português, no nosso idioma, diácono. Não é muito parecido? Quase que não mudou nada, né? Eu tentei forçar um pouco aqui para te ajudar, mas não sei se eu ajudei, né? Agora, esta palavra, diácono, quando for traduzida, ela significa aqueles que servem à mesa. Então, o trabalho do diácono é servir. Servir o quê? As mesas. Claro que as mesas é um termo coloquial para que você entenda que Deus chama esses homens para servir. E no fim da nossa conversa aqui, eu acredito que você vai entender bem, não é? Esses homens, os diáconos, eles não apenas são servos, mas eles são servos qualificados. Isso é que é interessante, né? Que eles são servos qualificados. E as Escrituras falam bastante quais são as qualificações desses homens que vão servir a igreja na função de um diácono. E nós vamos ver rapidamente algumas delas. Na leitura que o Flávio fez, você acompanhou bem, encabeçando lá essa lista de qualificações que esse homem precisa ter, né? E vamos ver que não só ele, mas também a esposa dele também precisa ter algumas qualificações, e nós vamos discorrer sobre essas qualificações. E a primeira dela que está é que os diáconos precisam ser homens respeitáveis. Respeitáveis. Eu tive o trabalho de olhar lá no original, no grego, essa palavra que está aí traduzida como respeitáveis. A palavra é senos. A palavra lá no original é senos. E lá no grego, essa ideia do diácono, esse homem ser respeitável, ou respeitáveis, está usando o plural porque são vários diáconos também, a ideia é que este homem é um homem sério. Ele é um homem sério.
no compromisso que ele tem de servir o Senhor. Não é que ele é carrancudo, né? Cara fechada. Não é essa a ideia. É a ideia que ele é sério, ele é dedicado no que ele faz. Ele também é uma pessoa digna. Ele também é uma pessoa digna. E quando nós falamos da esposa desses homens, desses diáconos, você vai ver que elas também precisam ser respeitáveis. E é exatamente a mesma palavra que está usando para o homem, usa também para a mulher. E usa até para os jovens, lá em Tito, capítulo 2, em relação a eles respeitar os mais velhos. E ainda, quando fala que esses homens têm que ser respeitáveis, é que eles devem estar acima de qualquer reprovação. Então você vê o que Deus espera desses homens. Depois fala também que os diáconos na igreja, eles precisam ser sinceros. Ou seja, de uma só palavra. E você já lembra das palavras de Jesus? Seja o vosso e o vosso. Eu sei que a igreja sabe. É só acionar que a igreja corresponde. Então, Jesus quer que toda a igreja, todos nós irmãos, como seguidores de Jesus, nós sejamos de uma só palavra. Que o nosso sim é sim até o fim. E o nosso não é não até o fim. Não pode ser ora sim, ora não. Então, o diácono precisa ser esse homem, assim como nós também, de uma só palavra. Outra qualificação para ele é que ele precisa ser honesto. Ou seja, ele não busca ganhar o seu sustento por meios ilícitos, por meios desonestos, né? Porque ele é uma pessoa honesta. Ele é conhecido dentro da igreja e fora da igreja como uma pessoa honesta. E é isso tudo que nós também precisamos ser. Depois fala também que o diácono não pode ser uma pessoa que tem vícios ou viciado. Deus não quer, né? O texto que cita aí é falando mais de alcoolismo. Está falando para ele não ser viciado em bebida alcoólica. Mas é claro que ele não pode ser viciado em outras coisas quaisquer. Embora ele citou o álcool. Então, não é possível um homem diácono na igreja que tenha problemas com o alcoolismo. Ele não vai conseguir desempenhar um bom trabalho para Deus no meio do povo de Deus. Não é verdade? Faz muito sentido, né? Faz todo sentido. Depois falou também que ele deve ser fiel. O diácono, segundo as escrituras, eu seccionei de lá, você pode conferir na sua escritura, ele precisa ser fiel. Fiel, o que é isso? Um homem fiel, a esposa do diácono precisa ser fiel também, nós vamos ver. O que é isso? É que essa pessoa, ela vive de acordo com a palavra de Deus. O que é incrível, que todas as qualificações para presbíteros, para diáconos, para evangelistas, é a mesma qualificações para todos os irmãos, para todas as irmãs, sabia disso? Ué, mas é óbvio, Deus não quer pôr 2 pesos e 2 medidas, só esses homens têm que ter essas qualificações e a igreja como um todo não precisa. Não é isso que a Bíblia ensina. É que esses homens estão conseguindo realmente implementar nas suas vidas essas qualificações. Por isso Deus está chamando esses homens para o trabalho. E, fechando ali nesse ponto 6, ele deve ser bom marido e bom pai. Ele deve ser responsável com a sua família. Não faz muito sentido um homem servindo na igreja na função de diácono, ao lado da sua esposa e a sua família. Os filhos não são obedientes, os filhos não seguem o exemplo deles, e ainda mais quando estão em suas companhias dentro de casa, né, debaixo do seu teto. Quando muda
quando a pessoa amadurece e muda, aí já muda um pouco, porque já casou, tem a sua família, ele é responsável pelos seus atos, mas enquanto estiver debaixo do seu teto, o diácono e sua esposa precisa criar os filhos como Deus quer e precisa ter um relacionamento conjugal que agrada a Deus, né? Que é uma bênção, e não viver igual gato e cachorro, que é uma luta, né? É uma luta mesmo. E no próximo ponto ali é interessante que Deus fala que a pessoa que vai servir como diácono, ele vai receber uma promessa dupla. Deus faz duas promessas para o homem que vai servir como diácono. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, está escrito na palavra de Deus: pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Os homens que desempenham um bom trabalho na igreja como diáconos, eles serão elevados acima dos demais. É Deus que está dizendo. E eu tenho visto homens servindo na igreja como diácono, e eu tenho visto como é que esses homens, eles vão alcançando proeminência, como eles vão crescendo, e é uma verdade que a gente pode atestar. E também, os diáconos, Deus vai dando poder para eles poderem pregar o evangelho. Mas o evangelho, mas o diácono não é para ele fazer, é o serviço da igreja, está servindo e trabalhando. Pois é, mas também o diácono pode e até deve levar o evangelho, pregar o evangelho. Aliás, os presbíteros precisam fazer isso, os evangelistas nem se diz, porque a função deles na igreja é essa mesmo, e a igreja como um todo, todos nós precisamos levar o evangelho, amém? Amém. A igreja está entendendo que levar o evangelho é função de todos nós. E as qualificações de suas esposas? Quando se fala de presbíteros, de diáconos, de evangelistas na igreja, muitas vezes nós não falamos das suas esposas, como se ele fosse servir sozinho. Ele não serve só, ele precisa de uma companheira para o trabalho do Senhor. E 1 Timóteo capítulo 8 e versículo 11, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai falar as qualificações das esposas desses homens. Olha que interessante. Do mesmo modo, a esposa do diácono, agora que é ela. Mas vai dar certo. Vamos lá. Pronto. Não? Eu só queria ver se estavam aí realmente focados. Só que... não, isso é mentira, me perdoe, irmão. Eu estava perdido mesmo. Evangelista tem que ser exemplo de confessar pecado publicamente. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Eu havia dito e repito que a mesma palavra que usou para o homem, que ele deve ser respeitado, ou seja, o diácono, também é usado para a esposa dele, que vai estar ao lado dele. Ela precisa ser uma irmã respeitável, né? E é aquele grego lá que nós falamos, o xenos, que é alguém sério, que é alguém digno, que é alguém acima de qualquer suspeita, porque não faria sentido nenhum no reino de Deus se a esposa não tivesse apta para ajudar o seu marido. Aliás, eu só consigo fazer um trabalho na igreja como evangelista porque a Ariane, minha abençoada e maravilhosa esposa, me suporta. Ela me ajuda, ela me incentiva, sabe? Ela é uma bênção na minha vida. Assim como a sua esposa também é uma bênção na sua vida, irmão. Porque para fazer o que você faz, precisa de muito apoio, de muita ajuda. E as irmãs têm um coração para Deus. É duro dizer isso, mas é verdade, né?
as irmãs têm um coração mais voltado para Deus do que nós homens. É assim também com a Ariane e você, Jaime? Mas é óbvio que sim. É óbvio que sim. A Ariane tem muito mais coração do que eu. E eu fico impressionado com a fé e dedicação que minha esposa tem. E me inspira bastante para continuar servindo o Senhor. Já estão quase terminando. Aguenta mais um pouquinho aí. Outra qualificação da esposa do diácono é que ela não pode ser maldizente. Vulgarmente por aí, chama de quê? Fofoqueira, todo mundo sabe das coisas, né? Às vezes eu acho que só eu sei das coisas. Não, mas todo mundo sabe. Não faz sentido algum se a Ariane, esposa do Jaime, que presta um serviço para Jesus na igreja, ela fosse maldizente. Ia complicar muito o nosso trabalho. Ia ou não ia? Ia. Então a esposa do diácono precisa ser uma irmã que não fica maldizendo, entrando em questões. O pessoal fala, visitando muito a cozinha da igreja. Isso é outro assunto, depois a gente fala disso. Só tomar cuidado é o bastante. A mulher tem a má fama de ser fofoqueira, né? Ou aí você acha que nós homens ficamos muito atrás também? Nós temos que ser sinceros, né, irmãos? Ficar aqui achando que as irmãs e nós somos bons demais, não. Né? Se eu não segurar a minha língua, eu vou fazer uns estragos. É o segundo pecado que eu estou confessando publicamente, tá? Não, mas é mesmo, é sério. Esse negócio, quando a Bíblia fala desses assuntos, eu sinto um puxão de orelha de Deus. Eu preciso segurar a minha língua mais. Ela quer ficar soltinha, ainda mais na igreja, faz um estrago. A ideia é morde a sua língua, essa que é a ideia, morde a sua língua. E depois também Deus está falando ali que as esposas do diácono, elas precisam ser temperantes. O que é isso? A ideia de temperada, nem muito sal, nem muito sem sal, nem muito açúcar, né? Um tempero. Ela precisa ser sóbria. A esposa do diácono, a esposa do presbítero, do evangelista, precisa ser irmãs que são mais sóbrias. Uma palavra mais conhecida é ter domínio próprio. Ter domínio próprio. Sabe? Porque não é fácil, né? Então elas precisam ter domínio próprio. Outra palavra boa que eu gosto muito na Bíblia, que me inspira muito, é um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro capítulo 3, quando fala das mulheres que são filhas de Sara, que imita Sara. Se eu fosse uma mulher, eu ia focar muito na Sara, uma das mulheres da Bíblia que impressiona, porque ela chamava Abraão de Senhor. E não era da boca para fora não, e no coração dela, ela era mesmo uma mulher devota, piedosa, né? E também, ela era uma mulher de um espírito manso e tranquilo. Isso orna uma mulher. Quando você vê uma mulher mansa e tranquila, nossa, né? Vamos lá. E, finalmente aí, fiéis em tudo. As esposas desses homens, estão falando hoje do diácono. A esposa precisa ser fiel em tudo. Fiel a Deus. Menina, você não tem pai, não tem mãe, não tem vó, não? Essa é minha neta aí. Às vezes corre assim no prédio da igreja, dá um treco na gente, mas é melhor correr aqui que é correr lá fora, né? É por aí mais ou menos. Eu estou aprendendo, vocês estão vendo. Então a ideia é que a esposa, ela precisa ser fiel em tudo. Ser fiel a Deus começa assim. Ser fiel também ao seu marido, ser fiel aos seus filhos, ser fiel na sua vizinhança, né? Assim como nós também, homens, devemos ser fiéis em tudo, amém? E a igreja também deve ser fiel em tudo, não é um peso para nossas irmãs, não, porque Deus nos chama todos, mas essas irmãs estão conseguindo, né? Então isso é uma bênção. Essas são as qualificações que o Senhor propõe.
E vamos fechar a nossa conversa. 11h27 ali, mais ou menos. Não, senão está correndo. E 17. Vamos fechar nossa conversa hoje aqui, porque ainda vamos pedir que os irmãos possam apontar os futuros diáconos da igreja, né? Então nós vamos pedir você rapidinho, vai ser uma coisa rápida, tá? Mas vamos lá. Qual é o trabalho do diácono na igreja? Quando você fala qual é o trabalho dos presbíteros na igreja, você precisa pensar na área espiritual. Você precisa pensar em aconselhamento, você precisa pensar em orar pelos doentes nas suas casas, você precisa pensar eles socorrendo famílias que estão à beira da separação. Você precisa pensar que eles cuidam das ovelhas, o trabalho deles é essencialmente e basicamente espiritual. O trabalho do evangelista, nós já sabemos, que já discorremos sobre esse assunto, é levar o evangelho, pessoalmente e publicamente. E o trabalho do diácono qual é? O trabalho do diácono é um trabalho físico. É um trabalho, é um trabalho material. Eles vão trabalhar com a parte visível da igreja. Por exemplo, o trabalho deles é o trabalho com o prédio. E às vezes nós chegamos aqui, nós encontramos o prédio uma beleza. Tudo limpinho, banheiros limpinhos, salas limpinhas e tudo tranquilo, né? E a gente acha que isso é tudo automático. A casa das irmãs limpinha não fica limpinha porque é automático. É porque elas trabalham muito para deixar a casa assim para a sua família, não é verdade? E a família de Deus, que é a igreja, também, o prédio, é nossa casa, ela também tem pessoas cuidando dela. Os diáconos que cuidam. É os diáconos que vai cuidar da limpeza da igreja, Jaime? Não é essencialmente isso. Mas eles vão providenciar que a limpeza seja bem feita. Aliás, o diácono, eles não vão fazer todo o trabalho da igreja. Vão trocar lâmpadas, vão pintar prédio, vão arrumar esses ventiladores para a gente ficar legal, gostoso aqui. Eles não vão fazer, eles em si pôr a mão e fazer tudo. Eles podem pôr a mão se quiser e fazer. Eles precisam contratar pessoas que podem fazer, porque tantas coisas eles não sabem. Como nós também em casa não sabemos fazer tantas coisas, nós maridão, né? Aí nós chamamos os maridos de aluguéis. Nós pagamos para ele fazer coisas que nós não sabemos fazer. Não temos habilidade de fazer. Então, o trabalho dos diáconos é um trabalho físico, material, e no caso aqui estou falando do prédio. É aparar aquelas gramas lá, pintar o prédio todo, olhar a cozinha se funciona, tudo que é coisa física, material, visível, é trabalho dos diáconos, né? Um outro exemplo, os diáconos, é trabalho deles socorrer os irmãos em suas necessidades diárias, né? Seja elas quais forem. Muitas vezes é levar ao hospital. Muitas vezes é ir lá socorrer um irmão no hospital. Muitas vezes é um irmão, uma irmã que desempregou e não tem o que comer em casa. Às vezes acontece isso, né? A vida não é fácil para ninguém, não. Aí os diáconos são eles que vão lá para levar uma cesta básica. Muitas vezes as contas de água, de luz, simplesmente não conseguem pagar alguns irmãos. Não porque são vagabundos, coisas assim, mas é porque desempregou, a situação está difícil. Então os diáconos vão lá e fazem uma sindicância e bate um papo com os irmãos e supre as suas necessidades físicas. E a igreja tem feito isso por muitos anos, mesmo que perdemos alguns diáconos com o passar do tempo. Então é trabalho dos diáconos socorrer os irmãos em suas necessidades. A igreja deve procurar os diáconos e reportar a eles as suas necessidades, seus problemas, e aí eles vão cuidar. Deixe os presbíteros cuidar da parte espiritual da igreja, porque eles não podem cuidar ao mesmo tempo de todas as coisas, né? Também
A igreja precisa cuidar de assuntos legais diante do nosso governo. É o escritório, é a papelada. O nosso governo fica no nosso pé. E a igreja precisa ser uma igreja que obedece o governo, que honra o governo, que ora pelo governo. É assim que nosso Pai nos ensina, irmãos. E nós devemos andar direitinho conforme o governo pede. Precisamos registrar esse imóvel. Precisamos pagar nossas contas em dias. Precisamos, se houver alguma pendência, e às vezes aparecem umas pendências da CEMIG em relação à nossa energia, ou a Copasa em relação ao fornecimento de água, o diácono vai precisar resolver essas questões. Vão trabalhar junto aos cartórios para deixar a igreja isenta de qualquer pendência que ela venha a ter, né? E quem faz isso são os diáconos. Então, são os seus trabalhos. E eu acho que você entende um pouco dos seus trabalhos, das suas necessidades. Cuidar da parte financeira da igreja, né? É coisa de diácono, é coisa material, é coisa física, é dinheiro. Então, eles cuidam disso. Reportam aos presbíteros, mas eles contam, mas eles dizem e eles controlam a conta no banco da igreja, e a igreja está aí com esse dinheiro para fazer o trabalho do Senhor nesse mundo, porque no mundo precisa de dinheiro, né? Cuidar da parte social da igreja, né? A igreja, como uma família, tem a parte social. A igreja tem eventos, a igreja tem retiros, a igreja tem acampamentos, a igreja faz viagens. E quem é que vai cuidar dessa logística? Quem é que vai fazer? É tudo os presbíteros? É tudo os evangelistas? Se for assim, eles não poderiam fazer o seu próprio serviço? Daí a igreja, nós entendemos que ter diáconos é uma necessidade. É uma parte do governo da igreja que Jesus deixou. Jesus que quer diáconos, Jesus que quer presbíteros, Jesus que quer evangelistas, Jesus que quer mestres na igreja, para que possa ensinar o povo dele o caminho. Amém, irmãos? É basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de pedir um pouquinho mais, meu irmão, minha irmã, da sua paciência. E os nossos jovens vão fazer a distribuição dos papéis aí, e as canetas também. Só falar que graças a Deus. O Carlos está informando a igreja, eles vão distribuindo aí, que o Leonan, graças a Deus, já está em casa, tá? E ele vai continuar sendo acompanhado, né? Assim, mas uma notícia boa, né? Os irmãos amam mesmo os irmãos, né? E a gente fica com o coração na mão, como o Abílio orou aqui na frente, né? A Abílio é muito chegado do Leonan também, mas boa notícia é essa aí, né? Então, irmãos, se você está recebendo aí a folha, você já pode preencher rapidinho aí, tá bom? Aqueles irmãos que você percebe,